Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Nós vamos ler o versículo 7 e 8. O tema da mensagem é lutando os desafios. Amém? Todos nós que aqui estamos, temos enfrentado os desafios. Desde quando iniciou 2025, muitas pessoas imaginaram assim, né? 2025 vai ser melhor para mim do que foi 2024. Semana que vem já é o último mês do ano e muitos já estão pensando assim, nossa, tem que acabar 2025 para começar 2026 para ser melhor. Irmão, pode acabar um ano e iniciar um novo ano. Vai ter desafios na nossa vida. A vida é feita de desafios. Todos os homens e mulheres na Bíblia vivenciaram desafios. Então, desafios faz parte da nossa vida, amém? Então, vamos ler ali. E chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo ó Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espante. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se nós formos analisar toda a história do cristianismo, o povo de Israel vivenciou o maior desafio de todos da face da terra. Israel era o povo escolhido de Deus, mas por tomar decisões erradas, tomar direções erradas, os levaram a se tornar escravo por muitos anos. E muitos desses que se tornaram escravos, ouviu dos teus antepassados que Deus havia feito uma promessa sobre a nação de Israel, sobre os seus pais anteriores, mas eles estavam vivendo como escravos. Quantos oraram e não viram a sua oração se tornar real, ou aquilo que eles haviam pedido se tornar possível? E quando chegou um determinado momento na história de Israel, Deus permitiu que Moisés nascesse num momento de desafio. Talvez eu e você estamos aqui hoje, e a história dos nossos pais constituiu desafios para mim e você estar aqui hoje. Irmãos, antes de eu vir para cá, se eu contar para você que tentaram fazer comigo agora vindo para a igreja, você não vai acreditar. Nós estamos pregando sobre o quê? Lutando desafios. Aí Moisés, volta para mim por gentileza, Sara, o versículo 7, para a gente começar do 7. Olha só. E chamou Moisés a Josué. Irmãos, Moisés tinha Josué como pessoa de confiança. Talvez eu e você estamos aqui hoje e nós temos alguém que nós podemos confiar. Por que Moisés chama Josué? Porque Moisés já sabia que o projeto e a sua história, a qual Deus havia determinado para ele, já estava chegando ao final.
O que era o final? Moisés sabia, dentro do seu coração, que a sua jornada, a qual Deus tinha escolhido ele para fazer, estava chegando ao seu final. Então ele precisava escolher alguém da sua confiança e alguém que daria continuidade naquilo que Deus começou a fazer através da vida de Moisés. Por que Moisés foi escolhido? Moisés foi escolhido como um homem para tirar o povo da escravidão, libertar o povo. Mas no meio da trajetória, ou seja, no meio da jornada, a influência do povo mudou o final de Moisés. Sabe o que está acontecendo hoje na igreja? Muitos influenciadores estão mudando o final de muitos cristãos. Vamos começar do altar, para depois descer para os ouvintes. Muitos líderes estão influenciando as suas ovelhas a tomar decisões e fazer escolhas erradas. E antes de Moisés partir, ele tinha uma grande preocupação dentro de si: quem daria continuidade naquilo que Deus havia chamado ele? Porque o que Deus chamou Moisés era de grande responsabilidade. Então vamos lá. Moisés estava no final da sua carreira, preocupado com a sua partida e o fim da sua missão. Agora vamos chamar a nossa atenção. Será que os nossos filhos vão dar continuidade naquilo que Deus tem nos chamado? Porque a qualquer momento Deus vai me tirar. A qualquer momento Deus vai te tirar. Porque quando chega o fim do projeto de Deus, Deus recolhe. Eu pergunto para mim e para você: será que os nossos filhos, ou a nossa descendência, ou a nossa família, vai dar continuidade naquilo que Deus te chamou para fazer? É algo para mim você pensar de muito sério, de muita responsabilidade. Eu fico imaginando, será que os meus filhos vão dar continuidade naquilo que Deus confiou a mim? Essa era a preocupação de Moisés. Porque ali saiu uma multidão que se tornou uma grande nação. Ele não podia dar essa responsabilidade a qualquer um. Aí Moisés fala assim: primeira coisa, você vai ter que se esforçar. Às vezes a igreja de hoje, ela não quer esforçar, ela não quer lutar, ela quer tudo de mão beijada, ela quer vir na igreja, sentar no banquinho almofadado, um ar-condicionado em cima dela, os irmãos servindo ela ou ele. Eles querem a igreja assim, irmão. E Moisés chama Josué e fala: esforça-te. Porque para entrar na terra que Deus nos prometeu, quando Ele nos tirou do Egito, não vai ser fácil. E tem muita gente que acha que entrar no céu é fácil. Tem muita gente que fica assim: não, eu só preciso batizar nas águas, que eu já estou salvo, não preciso fazer mais nada, é só ficar sentadinho lá, esperar o arrebatamento. Não é assim que funciona. A vida do ser humano, ela tem que ser tomada por decisões, para nos aproximar de Deus. E existem coisas em mim e em você hoje
que ainda tem nos distanciado do Senhor. É por isso que Deus tem nos dado a oportunidade de vir à sua casa para mudar. E nós se aproximarmos mais de Deus. E Moisés fala, você precisa se esforçar. E dando continuidade, você precisa se animar. A igreja enfrenta um problema, um desafio. A primeira coisa que acontece, todo mundo para de vir na igreja. Quantos que estão vivenciando problema podia estar aqui hoje e não está? Está achando que o problema dele vai resolver sentado no sofá. Tem pessoas que acham que o seu problema vai resolver deitadinho no travesseiro. Tem pessoas que acham que o seu problema vai resolver colocando uma mensagem na televisão. Hoje eu vou ouvir esse pastor aqui, porque esse aqui é o melhor que tem na minha igreja. O pastor não vai fazer nada. A mensagem que ele está pregando não vai fazer nada. Quem faz é o Todo-Poderoso, o Deus grandioso, o Eu Sou. E esta era a preocupação de Moisés. Tudo que vocês viram Deus fazer, não vem de mim, vem dele. Moisés pede a Deus um sucessor, no qual o Senhor revela a sua vontade, direcionada a Josué. Irmão, para dar continuidade no que a gente faz, tem que ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Porque se não for, morre a obra. Se não for, paralisa a obra. Se Josué não tivesse sido homem de Deus, tudo aquilo que Israel passou ficaria no meio do caminho. E quantos ficaram no meio do caminho? Quantos clamaram por anos e anos pela libertação? Quando veio o primeiro desafio, começou a murmurar. Quando a igreja enfrenta problemas, sabe qual que o mais atacado? É o pastor. Pastor não tem culpa de seus problemas não, irmão. Pastor não tem culpa de nada que você vivencia, que você está passando. Tem muita coisa que nós vivenciamos e estamos passando por escolha nossa. Porque escolhemos errado, tomamos atitudes erradas, não buscamos orientação em Deus. E Moisés, antes de partir, ele tinha esta preocupação. Então vamos lá. As duas principais responsabilidades de Josué, diante desse grande desafio, imposto pelo Senhor, por sua vez era grandiosa. Então vamos lá, primeiro, Josué estaria responsável por todo o povo de Deus. Quem vai ficar responsável quando Deus nos chamar? Olha a responsabilidade. Será que os nossos filhos estão dando importância por aquilo que nós estamos ensinando? Porque os pais é o espelho dos filhos. Os filhos reagem diante de Deus àquilo que o pai e a mãe é. Nós somos o espelho. E Moisés foi o espelho para esta multidão. Josué aprendeu diante um homem que contemplou a glória de Deus. Aonde Deus se manifestou em glória, falando face a face com Moisés. Hoje você fala para o seu filho, ele debocha do que você fala de Deus para ele. Entra no ouvido e sai no outro. Ele acha que ele vai ser jovem para sempre. Ele acha que Jesus não vai voltar. Nós pregamos aqui quarta-feira. O próprio Jesus falou, eu voltarei para buscar os meus. E Moisés, antes de ir, ele queria deixar tudo certinho para o povo não desviar. Só que a influência foi tomando a mente de Moisés,
A influência foi tomando o coração de Moisés. E Moisés tomou a atitude que não veio de Deus. Aí Deus falou assim, ó, você vai conduzir o povo a ver a terra, mas você não vai entrar. Você vai ver toda a terra e o seu fim acaba aqui. Olha só, irmão. Existem muitos líderes que têm pregações espetaculares. Mensagens que você sai da igreja flutuando, mas ele vai chegar e ver o portão celestial e não vai entrar. Porque o mundo está influenciando muitos em cima do altar. E são poucos que estão preocupados como Moisés. O que vai ser da igreja? O que vai ser das ovelhas? Você não vê mais essa preocupação. Existe ainda muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus que levam o evangelho a sério, mas para conduzir um grandioso povo até o céu não é para qualquer um, porque requer abrir mão de tudo. Josué estaria responsável por todo o povo de Deus. A responsabilidade por todo o povo de Deus inclui supervisionar. Você acha que os pastores de hoje estão supervisionando as igrejas? Vou te dar um exemplo. Imagina uma igreja de 5.000 membros. Você acha que o pastor está preocupado, pastor Moisés, de supervisionar o que está acontecendo com 5.000 ovelhas? Ele não está preocupado. Olha a missão e a responsabilidade. A Bíblia diz que ali saiu mais de 3 milhões de pessoas. Saiu dividido 12 tribos de guarnições. Olha a responsabilidade de Josué de supervisionar. Quem daria a ele a capacidade? Quem daria a ele a sabedoria? Ele teria que estar aos pés do Senhor. Hoje tem muito pastor que nem ora mais, nem busca mais. Ele pega a Bíblia, aponta o dedo aonde parar, ele sobe em cima do altar, prega, a palavra não dá efeito, não surge mudança, não surge transformação. Você não é obrigado a ouvir qualquer coisa. Você tem que vir na igreja e ser alimentado. A palavra tem que falar o seu coração, mexer com a sua estrutura, para que o seu coração deseje novamente de voltar para Deus dar continuidade. Segundo, instruir. Como que um líder hoje da igreja do século 21 pode instruir uma família? Se o seu cônjuge nem morreu, separou e já está casado com outro, como que ele pode te instruir? Como que ele pode te conduzir ao céu? E olha a responsabilidade de Josué. Você vai ter que instruir as famílias. Você vai ter que instruir as novas gerações que estão nascendo no deserto. Você vai ter que cuidar. Conta no dedo os pastores que você conhece, que cuidam das ovelhas, que se preocupam com as ovelhas. Não tem pastor para você falar com ele. Você tem que ir na secretária, aí ela abre uma agenda desse tamanho assim, ó, e ver qual dia ele está disponível para pensar em te ouvir. O bom pastor cuida das suas ovelhas. O bom pastor é igual aquele que tinha 100 ovelhas. Ele olhou e falou assim, opa, está faltando uma. Ele deixou as 99 e foi atrás.
Isso é cuidar, irmão. Os líderes de hoje não querem cuidar. Ele chega dentro da igreja e fala assim, ó, cada um cuida da sua salvação. O bom pastor não pensa assim. O bom pastor cuida. Ele supervisiona. Ele instrui. Ele é preocupado. Ele sente a falta. Outra coisa, proteger. Olha a responsabilidade de um jovem que estava sobre ele e tinha preocupação de proteger o povo. E o bom pastor tem que ter essa preocupação de proteger o seu rebanho. Segundo, era necessário travar grandes batalhas para conquistar a terra prometida. Irmãos, para nós conquistarmos o reino do céu, vamos travar grandes batalhas. E sabe qual é o maior campo de batalha que nós estamos travando? Não é no mundo, é dentro da nossa própria casa. É dentro da nossa própria família. O maior conflito que a igreja está enfrentando no século 21 chama-se conflito familiar. Filho peitando o pai. Ainda nem é de maior. Quer tomar atitude como se fosse responsável pelos seus atos. Se você fazer uma pesquisa aqui, você vai ver. A maioria dos pais que têm filho adolescente estão chorando. O coração está sangrando, a alma está ferida. Porque o maior desafio não está lá fora, está dentro de casa. Você olhar para a sua imagem, a sua semelhança, ele te confrontar, ele te colocar na parede, fazendo até você mesmo duvidar do Deus que você serve. E olha o que Moisés deixou para Josué. Se Josué não tivesse a unção de Deus, a graça de Deus, todo aquele povo se perderia. Ninguém entraria na terra prometida. As grandes batalhas incluem destruir as fortificações, que significa uma cidade forte e fortaleza. Quantos corações familiares que têm se tornado uma cidade fortificada, que você pode pregar para ele, que o coração dele não amolece, por causa das influências de muitos líderes que estão influenciando nas redes sociais. E tem muitas pessoas que estão deixando de acreditar e confiar na palavra e dando ouvido àquilo que o homem fala. Nós falamos aqui quarta-feira, tem um casal aí na internet vendendo ovo e água. A água é da arca. Ele ainda fala em línguas estranhas e fala: Noé, eu estou falando com Noé, obrigado por você ter guardado a água para mim do dilúvio. E tem um montão assim. Esse líder está preocupado em supervisionar? Esse líder está preocupado em instruir? Esse líder está preocupado em cuidar? Esse líder está preocupado em proteger? Não! Ele está preocupado em tirar toda a pele da ovelha. Ferir a ovelha. Amedrontar a ovelha. Aí ele coloca Deus como um Deus carrasco, um Deus maldoso, um Deus ruim.
Deus é justo, irmão. Deus não é mau e Deus não é ruim. Deus é justo. Ele gosta das coisas certas. Todos os homens da Bíblia que ele chamou e errou, Deus puniu ele pela sua justiça. Mas continuou amando. Continuou sendo. Mas tem que haver o quê? O arrependimento. Destruir os fortes exércitos armados dos cananeus. Olha outro desafio. A terra tinha inimigos. Mas quando mandaram os espias, a terra é muito boa. O cacho de uva tem que ser 2 homens para carregar. Mas tem um problema. Tem homens lá que diante dele nós parecemos gafanhotos. Mas sempre tem alguém como Josué e Caleb. Tem sim, povo, gigantes. Mas o nosso Deus vai adiante de nós. Quando vocês enfrentam desafio, o nosso Deus está diante dele primeiro. Ele não deixou o povo sozinho. Ele não deixou o povo na mão, como muitos têm ensinado aí, que Deus tem abandonado a igreja. Deus não deixa a igreja na mão. A igreja que tem compromisso e aliança com Deus, Deus cuida dela. Desfaz todo o exército do inimigo, aniquilar os gigantes. Os filhos de Anak, Josué precisa de 4 qualidades para colocar em ação e vencer o grande desafio, sendo que essas qualidades o próprio Moisés o instruiu. Primeira qualidade, Provérbios 24, versículo 10. Ser forte. Se te manteres fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. É o que está acontecendo aqui que eu acabei de falar. Quantos pais e mães podiam estar aqui? Talvez ele está em casa e o filho já saiu para a rua. Sabe lá Deus aonde ele está agora. Olha aqui, se te mostrarem fraco no dia da angústia, todos nós vivemos momentos de angústia, irmão. O que aconteceu comigo, eu podia muito bem ter ligado para o John e falar: John, vai ter outro pastor aí, pede ele para pregar. Porque o desafio veio e tirou a minha coragem. Olha ali, irmão, olha a palavra. É que a tua força é pequena. Aí o irmão que não conquista, põe a culpa em quem? No pastor, na igreja. A igreja não tem a ver com os seus problemas. É isso aqui, é nós que não assumimos a nossa realidade como igreja. É nós que às vezes se tornamos fracos em meio aos desafios, mas nós sempre damos o jeitinho brasileiro de colocar a culpa em alguém, mas nunca colocamos em nós, né? Você nunca chega perto do espelho e fala: ó, você está passando isso porque você fez. Não, ó, o meu pastor lá, ele é meio fraquinho, a minha igreja lá é meio fraquinha, por isso que eu não consigo bênção. Não, irmão, aqui ó, palavra. Deus mandou primeiro Josué ser forte. Para entrar no céu, temos que ser forte. Segundo, Números 8:10. Ser corajoso. Números 8:10. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas,
Os levitas eram homens separados para Deus. Em muitas coisas, Deus operava através dos levitas. Deus mandou, coloque as suas mãos sobre os levitas. Irmão, o nosso pastor sempre nos ensinou, não deixe qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça, não, irmão. Tem gente que não pode ver um irmão sapatear assim, ó. Não, esse aí eu tenho que ir para ele montar em cima de mim. Porque esse tem muita unção, toma cuidado. Não é qualquer pessoa que pode colocar a mão sobre você, não. Talvez ele coloque a mão sobre você, a maldição que ele carrega vai passar para você e você vai começar a acontecer coisas na sua vida que você vai falar assim, uai, mas por que isso está acontecendo? É porque tem muita gente indo atrás dos falsos profetas. E Josué estava debaixo da mão do Senhor. Lucas 16:16. Olha o que diz. Temos que ser corajosos para enfrentar os desafios. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Então o que eu estou falando é a pura verdade. Fraco não entra no céu. Para entrar no céu tem que ser forte. Tem que ser corajoso. Efésios 6:10. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força não vem de nós. A força quem dá é Deus. O poder está em quem? Em Deus, a qual através do Espírito Santo Ele deu a mim e a você. 2 Timóteo 1:7. 1:7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus é a nossa fortaleza. Mais presente na hora da angústia. Hebreus 10:38. Hebreus 10:38. Olha o que vai dizer para mim e para você. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer dele. Tem muita gente que não vem mais na igreja e fala que Deus está com ele. Não, eu ando com Deus e Deus anda comigo. Irmão, o que eu estou te falando aqui é dentro da palavra. Só que tem muitos que não lê a palavra. Aqui está a verdade, irmão, que Jesus deixou para mim e para você lá. Mas o justo vive pela fé. Nós estamos vivendo no mundo que nós estamos pela fé. Mas se alguém retirar do Senhor, a minha alma não tem mais prazer nele. Se eu retiro do Senhor, o Senhor não tem mais prazer. Joel 3:10. Não ter medo. Não importa o que você esteja enfrentando ou vivenciando. Não tenha medo. Olha só, João. Forjai a espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Você já reparou, irmão, que quando você está passando luta, às vezes você comenta com algum irmão, você acha que ele vai te dar uma palavra, né? De pôr você de pé. Ele chega e te joga mais no buraco. É a pessoa que não tem fé, irmão. Olha ali, ó. Quando você se sentir fraco, você tem que falar, eu sou
forte, porque eu tenho o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos e Ele vive dentro de mim. Apocalipse 21:8. Não desanime. Olha as 4 atitudes que Moisés ensinou a Josué. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Isso aqui encaixa dentro dos influenciadores contra o cristianismo, contra aquilo que eu e você cremos. Quantos estão dentro da igreja e quer fazer a gente desanimar? Quantos irmãos parou de vir na igreja? Porque algum irmão falou algo para ele que não veio de Deus. E ele desanimou. Ele ficou paralítico. 4 atitudes que Josué teve para vencer. Primeira, o Senhor irá na nossa frente. Êxodo 14:14. Coloca aqui no telão, aí os irmãos vão acompanhando para me terminar. Já estou encerrando. 14:14 de Êxodo. Olha lá. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Tem lutas, tem desafios que eu e você temos que ficar calado, porque quem peleja é Deus. Foi isso que Deus ensinou a Israel. Tem coisas que não é para você, é para mim. Tem coisas na nossa vida que não é para nós, é para Deus. Romanos 8:31. Nunca deixará. Deus nunca te deixará. Romanos 8:31. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Salmo 121:3. Nunca abandonarás. 121:3, olha o que diz. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Salmo 27:10. É a palavra. Nós temos que conhecer a palavra para vencer os dias difíceis, os desafios. Porque quando o meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me recolherá. Tem filho que não se preocupa mais com o pai. O pai deu a vida inteira para ver o filho bem sucedido, mas o filho virou as costas para o pai. E eu quero trocar aqui no meu pensamento. O meu filho pode me abandonar. A minha filha pode me abandonar. Mas o Senhor que me resgatou nunca me abandonará. Ele nunca te abandonará. Pode todo mundo da sua casa, da sua família te abandonar, mas o Senhor vai te colher nos braços dele. Isaías 49:15. É por isso que temos que olhar para o alvo que é Cristo, olhar para a palavra que vem de Deus. 27:10. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele? Porventura, pode uma mulher do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Se porventura o meu pai e minha mãe me abandonar,
o Senhor nunca vai esquecer de mim. O Senhor nunca vai esquecer de você. Quantos filhos que às vezes a mãe abandona numa lata de lixo, joga no rio, mas Deus nunca se esquece. Sempre Ele coloca alguém para vir com socorro. Foi o que aconteceu com Moisés. No momento mais difícil, Joquebede teve que abrir mão de Moisés, mas Deus não se esqueceu de Moisés. Deus fez Moisés parar no palácio da filha do rei do Egito. Isaías, nós acabamos de ler, conclusão. Independentemente dos grandes desafios que surgem a cada dia, a cada momento em nossa caminhada cristã, podemos ter a certeza da vitória que Deus tem preparado aos que nele confiam de todo o coração. O Senhor prometeu que estaria convosco em todos os momentos, proporcionando força necessária, capacitação do Espírito Santo para sermos cheios de autoridade, poder para vencermos. Basta confiarmos até o fim e a sua promessa irá se cumprir em nossa vida. Romanos 8, 37 ao 39, para nós orarmos. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Eu não sei qual o grau de desafio que você está enfrentando, mas a palavra está nos instruindo e nos ensinando que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Não somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores. Se você prestar atenção, o primeiro início das frases em cima, quais todas elas está no plural. Não existe problema que Deus não possa resolver. Não existe desafio a qual não vamos obter uma resposta final. Mas do que vencedores, porque que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que nos ama incondicionalmente, independente do que fazemos ou deixamos de fazer. Não existe nada que pode nos separar do amor de Deus. Mas esta palavra é para quem tem aliança e compromisso com Cristo. Não é para aqueles que só andam, é para aqueles que vivem. Esta palavra é para quem vive, não para quem anda. Porque para quem anda, quando vem obstáculo, ele vai embora. Para quem anda, morre no deserto. Para quem só anda, murmura quando Deus aperta o círculo. Mas esta palavra é para quem foi como Josué e Calebe. O nosso Deus irá diante de nós. O nosso Deus pelejará por vós. Esta é a palavra que quero deixar para mim e para você. O nosso Deus ainda está diante de nós. O nosso Deus peleja por nós.
Pode acontecer o que está acontecendo aí fora, mas eu creio neste Deus que agiu em Moisés e em Josué, e é o mesmo que age aqui e agirá até o dia do arrebatamento.